Salve, salve! 16 de março de 2025. O ano está voando e quem também está voando é o Botafogo de Renato Paiva. A gente critica, mas a gente também sabe a hora de elogiar. Saiu uma reportagem no Globo Esporte essa semana que a avaliação interna do professor Renato Paiva é muito positiva, que inclusive ela superou as expectativas. Sinceramente, eu acho que isso não precisava ter sido dito, porque demonstra uma certa dúvida quanto à performance que o treinador teria, né? Mas, beleza, se superou a expectativa, que bom, que ótimo. Os treinos são muito intensos, sessões curtas com treinos intensos, bem padrão europeu e muito mais português. Não tem um português que venha aqui para o Brasil que trabalhe de forma diferente. Então é bem característico deles mesmo ter a intensidade lá em cima, ter sessões de treino mais curtas, para puxar e simular o máximo possível uma partida de futebol. Então a avaliação foi muito positiva. Eu acho que a gente renova as nossas esperanças. A gente sabe que a escolha do treinador foi muito atabalhoada, fugiu totalmente ao discurso e à narrativa do John Textor, de ser algo criterioso, muito bem pensado, analisado. Não foi. E isso aí, nada vai mudar, tá? Se o Renato Paiva amanhã fizer um excelente trabalho, a gente vai elogiar o trabalho, vai elogiar o professor, mas a escolha não foi correta e muito menos da forma como o John Textor sempre pregou. Mas essa primeira impressão ela é muito importante, porque também é uma forma de ganhar o grupo, né? Foram 10 dias de trabalho, 11, se a gente contar com o jogo de ontem, 12. 12 dias de trabalho. A primeira impressão é sempre a que fica. Então, a partir do momento que o próprio grupo de jogadores do Botafogo avalia positivamente, considera que o trabalho vem sendo bem feito e tal, ele já ganha o grupo nessa, né? Ontem teve aquela partida contra o Cruzeiro, um jogo treino, e o Botafogo... Assim, cada um fala uma coisa, né? O Botafogo divulgou que o jogo foi 3-3, que foram divididos em 2 tempos de 60 minutos e que no primeiro tempo, em que as duas equipes estavam com o time titular, o Botafogo ganhou de 3-2. Já o Cruzeiro já divulgou que foram 4 tempos de 30 minutos. Sinceramente, cara, eu não vejo motivo para querer manipular uma narrativa de um jogo treino. Só para dizer o quê? Que não, eu não perdi. O jogo foi empatado. Ou eu, sabe, acho totalmente desnecessário. Mas, enfim, é isso. O início de trabalho do Renato Paiva é bom, é positivo. Olha o professor aí na tela. E essa matéria saiu no Globo Esporte nessa semana, tá? Ó, além disso, há uma mescla de atividades de força na academia e no gramado, com circuitos para aprimorar a questão física e implantar identidade de jogo. Questão física que ficou muito claro para a gente nesse início de ano que faltou, né? Aquela questão física que o Botafogo foi tão pujante no ano passado, se impunha contra qualquer adversário, em qualquer lugar. Muita gente falou, inclusive, até gente de clubes rivais, que o Botafogo era o time que mais parecia um europeu dentro do Brasil. Muito pela intensidade e muito por essa questão física muito bem aprimorada e muito bem desenvolvida. Então, eu acho que é uma coisa que o Renato Paiva vem buscando retomar. Falando também sobre o Santi Rodrigues, houve a apresentação oficial dele nessa semana, foi na sexta-feira. Eu gostei demais das declarações dele. Eu acho que ele foi um jogador que, apesar de ter chegado por um alto valor e cercado de uma alta expectativa, em nenhum momento ele mencionou Lyon, em nenhum momento ele mencionou Europa. A gente sabe que os jogadores que vêm para o Botafogo hoje em dia têm essa cabeça de, pô, é uma porta aberta, a estrada já está pavimentada para chegar lá no Lyon e abrir as portas para a Europa como um todo, né? Como continente que é visto como o local para estar, o local ideal para trabalhar. Então, fiquei muito satisfeito dele não mencionar isso. Tudo bem que o cara tenha isso em vista. Poxa, minha carreira precisa que em algum momento eu vá para a Europa. Ótimo, correto. Em algum momento. Hoje eu sou jogador do Botafogo. Então hoje eu quero trabalhar bem no Botafogo, quero conquistar título aqui. Eu acho que isso é fundamental e a entrevista dele deixou bem claro isso. Em nenhum momento ele fala sobre a Europa ou sobre Lyon. Isso me deixou extremamente satisfeito. Outra coisa, quando ele foi se descrever, como que você joga, Santi Rodrigues? Aí ele começa assim: gosto de jogar como ponta esquerda.
mas tentando me associar ao meio. Precisa falar alguma coisa? É o Almada. É o Almada do ano passado. De novo, não é para ficar dizendo que ele vai ser exatamente igual ao Almada. A gente nem tem essa expectativa, né? Eu acho, inclusive, que ele pode ser até melhor do que o Almada. O Almada passou 6 meses no Botafogo. Se esse cara tiver uma sequência maior e puder desenvolver mais o futebol dele, ele pode ser até mais importante do que foi o Almada. Não estou falando em relação a título, né? O Almada chegou no ápice quando ganha a Libertadores junto com o Botafogo. Mas passando mais tempo aqui, de repente o Santi Rodrigues se torna um jogador até mais importante. Mas a forma de jogar é idêntica. Você começa lá na ponta esquerda, é um jogador destro também, e aí gosta de puxar para o meio porque ele finaliza muito bem, ele bate bem na bola, sabe cruzar, sabe meter uma bola na diagonal. Então ele tem essas características muito parecidas com o Almada, só que ele sai da ponta esquerda, ao invés de ser aquele jogador que fica o tempo todo ali buscando a linha de fundo, ele é um cara que busca muito jogo de associação pelo meio, vai encontrar com o Igor Jesus, vai encontrar com o Arthur, que acredito eu que seja titular nesse primeiro momento. Não sei nem se ele se manterá assim, porque a concorrência está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Janela do meio do ano, a gente já sabe que o John Textor vem que vem. Então, mas no primeiro momento, eu acho que o Arthur é o titular na ponta direita e tem essa característica de também buscar o meio, seja para finalizar ou seja para tabelar. Então, a gente vai ter uma configuração muito parecida com o time do ano passado, o que eu também acho muito importante porque a base foi mantida. O time titular do Botafogo só perdeu 2 jogadores. A gente sabe que muito importante, caras que desequilibravam, beleza. Mas a base, 9 jogadores do time titular são os mesmos do ano passado. Então, quando entram 2 novos com características semelhantes, fica muito mais fácil para que esse entrosamento ocorra mais rapidamente. E é isso que a gente precisa. Já perdemos 3 meses do ano, né? Agora, se esse período de pré-temporada que o Renato Paiva vem disponibilizando ou vem tendo à disposição, se esse período for importante para entrosar rapidamente e a gente já começar na marcha alta no Campeonato Brasileiro, pô, excelente. A gente esquece todas aquelas falhas de planejamento e olha para frente, que é como o Botafogo tem que fazer. Então, essa foi uma outra declaração que me chamou a atenção. E para finalizar sobre a entrevista dele, ele fala do Abreu, que foi uma outra coisa que assim mexeu comigo. Não é só a questão de dizer, a gente sabe que muitos uruguaios jogaram no Botafogo. Tá, isso seria uma declaração genérica. Mas ele menciona o Abreu especificamente, que é o cara que mais teve identificação. Eu acho que o maior ídolo uruguaio do Botafogo é o Abreu, tá? Pelo menos se você pegar a história recente, não tem dúvida. Eu acredito que o Abreu seja mais ídolo, inclusive, do que o Seedorf. Se a gente pensar numa escala estrangeiro, não pensar só em Uruguai. Mas isso é uma outra discussão para um outro momento. O Abreu é um cara assim que a torcida do Botafogo venera. Ele é um dos meus maiores ídolos, mesmo não tendo conquistado grandes títulos nem nada, mas assim, ele jogou no Botafogo num momento muito difícil, em que o Botafogo tinha pouquíssimas condições de brigar, e o Abreu sempre peitou, sempre fez questão de falar, ó, a gente não vai abaixar a cabeça para ninguém, não. Então, quando o Santi Rodrigues menciona o Abreu diretamente, cara, me deu um calor no coração. Ele ainda fala da cavadinha, né? Porque ele já bateu muitos pênaltis de cavadinha e ele brinca que vai bater até melhor que o Abreu. Cara, expectativa lá em cima. Eu acho, inclusive, que a mídia tradicional nossa tá subdimensionando o tamanho do Santi Rodrigues, tá? Ele é um cara que, para os especialistas na Major League Soccer, ele estava ali no mesmo nível do Almada. Ele era comparável ao Almada dentro da Major League Soccer. No entanto, pelo fato do Almada ter sido campeão pela Argentina, ter sido campeão da Copa do Mundo com a Argentina, estava no grupo, no elenco, ele já chega com uma pompa maior. O Santi Rodrigues chegou de maneira muito discreta, o pessoal falou um pouco, não, é um bom jogador, muito técnico, mas olha, eu acho que esse cara vai dar muitas alegrias ainda para a torcida do Botafogo. Para a gente finalizar, só queria falar do contrato renovado do John, do Paredjon, para mim jogador também fundamental
fundamental. Ele é um cara que de vez em quando ele comete uma falhazinha aqui, outra ali, o pessoal questiona, mas assim, o John concentrado, com o time arrumado, com a defesa sólida, ele é um goleiraço. O contrato é renovado até 2028, né? Então assim, a gente já sabe que para ele sair, alguém vai ter que desembolsar uma grana boa. Se não desembolsar, o John continua defendendo a nossa meta e a gente fica muito feliz com isso. E o Gregory está quase com o contrato renovado, mas assim, agora eu não falo mais sobre esse tipo de situação, porque a gente ficou falando, o Bitelo está chegando. Bitelo não chegou, né? Fica essas coisas assim, Hernan Crespo, vai ser o novo técnico do Botafogo. Não foi o Hernan Crespo. Então assim, eu tenho como linha esperar o anúncio oficial. É lógico que se fontes quentes dizem que o Gregory está com o contrato encaminhado para renovação, ótimo. Mas eu não dou isso como uma notícia. Para mim, notícia é Gregory renova contrato com o Botafogo. Isso sendo declarado oficialmente pelo próprio Botafogo ou pelo staff do jogador. Está encaminhado, vai renovar até 2029, vai aumentar consideravelmente a multa dele, principalmente para clubes do exterior, que é a galera que, por causa do câmbio, acaba tendo mais força para vir aqui tirar alguém do nosso time. Mas, no geral, é isso. John renovado, Gregory quase lá. Não é ainda uma notícia dizer que o Gregory está com o contrato renovado. Quero pedir para vocês derem uma olhadinha aqui nesse ícone que aparece no cantinho do vídeo. Se inscreva no canal, dá essa moral, beleza? E a gente se vê. Até! Yes.